Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que noite maravilhosa, né? Já agradecendo a semana que já começou, uma semana abençoada pelo Senhor, né? Sempre gratos a Deus, né? E todo tempo dai graças a Deus, né? Porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, amém? Ele é maravilhoso, né? Eu desejo uma boa noite para você, uma semana abençoada, amém? E nós estamos aqui segunda-feira, como eu venho de todas as vezes que eu venho aqui, eu falo que segunda é o Salmo 91, quarta é o Salmo 23 e sexta é o Salmo 121. Como eu sempre falo também, gente, os salmos é para nós salmodiar, cantar, né? Que tipo de instrumento você pode falar dos salmos? Você sabe tocar um instrumento também, conseguir fazer uma melodia dos salmos. Os salmos eles faziam, eram salmos de peregrinação, e salmo de exortação ao Senhor, né? De gratidão a Deus, de pedido de socorro. Então, isso tem uma importância muito importante. As pessoas ignoram o salmo, mas o salmo é importante, é uma oração, né? É uma oração que a gente tem que saber como os salmistas poetizavam e uma maneira linda o Senhor, né? A forma que eles escreviam o salmo, a majestade, o Rei da Glória, o Salvador e todos os bens que Deus faz, todas as obras do Senhor sobre a face da terra. Então é uma coisa muito profunda, muito inspiradora e também nos fortalece, né? E o salmo também não é para você deixar a Bíblia aberta. Isso é superstição que vai te proteger a sua casa. Vai proteger a sua casa se você clamar o salmo, cantar, né? E sim, a oração tem força, né? O poder está na palavra. Por isso que Deus fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Porque se você fala a palavra amaldiçoada ou deseja mal para as pessoas, tudo que você falou, a palavra volta, né? Você tem aquela fala que o pessoal fala que é lei de causa e retorno, porque quem fala mal dos outros, um dia alguém vai falar mal de você, né? Então, é tomar cuidado, né? Então, é muito importante tomar cuidado com o que fala, né? A vida e a morte estão no poder da língua, Deus fala. E o salmo, ele tem força, né? Então, o salmista, quando eles iam fazer o salmo da peregrinação, eles iam pro templo naquele tempo, e é perigoso você olhar, o Oriente Médio é um lugar muito perigoso, né? Continua sendo, né? Até todo lugar é perigoso, né? Mas a gente olha muito pro Oriente Médio, que eles moravam no Oriente Médio, né? O salmista, né? No deserto, então eles tinham uma passagem para ir para uma cidade, tinham que fazer um percurso. Naquele tempo não era todo mundo que tinha carro, né? Era a pé, né? Era na sandália mesmo. Então nesse caminho, nesse trajeto, tinha muitas situações difíceis, né? Tinha exércitos, tinha nações contra nações, né? E perigos também, né? No meio do caminho, né? Então eles sempre iam com eles clamavam o salmo era de confiança, tudo que Deus fez na vida deles também, havia uma exortação, que nem Davi adorava sempre Deus, colocou Deus sempre em primeiro lugar, né? Tudo que Deus fez, os feitos de Deus na vida dele, e sempre adorando ao Senhor de gratidão, né? Sabia que ele podia contar com o Senhor Deus de Israel. Então isso é muito lindo, a gente vê o salmo, há muita profundidade no salmo, né? Às vezes os salmos ele passa despercebido na Bíblia, mas também é importante a gente ler essa parte, até decorar e cantar salmodiar. Deus gosta, né, que nós cante salmo para ele, né? E eles faziam isso e é bonito. Bom, e hoje meu nome é Carmen Lígia, o meu canal se chama Menina dos Olhos de Deus, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Vou mandar a Juliana fazer aqui embaixo uma figurinha aqui. E dê o like, comente, compartilhe. É muito importante porque o YouTube vai entender que o canal é bom, né? Que é recomendável. E também para que você também possa levar a palavra de Deus para que almas sejam alcançadas. Amém? Porque a palavra de Deus ela tem poder de nos restaurar, nos libertar, curar, né? Salvar, né? Então é muito importante a gente falar da palavra de Deus. O Senhor fala assim para mim assim, quando eu tô orando assim, o louvor, ele fala assim, fale da palavra de Deus, continue falando da palavra do Senhor. Continue levando a luz para as pessoas, tem muitas pessoas que vivem nas trevas, né? Continue levando a luz, porque Jesus é luz, né? E ele dissipa todas as trevas que há em nós, amém? Em nossa volta. Então nós temos que levar a palavra que é luz para o mundo. O Senhor Jesus é a luz do mundo, amém? Então, aqui, e eu vou entrar agora numa passagem muito linda, depois que Jesus, ele cumpriu o propósito dele aqui, né?
ele foi para junto do Pai, né? Aí você imagina, Jesus foi para junto do Pai. Aí a gente pensamos assim, né? Vamos pensar agora. Jesus foi para junto do Pai, nós ficamos abandonados, porque Jesus estava aqui, né? Aí Jesus, ele foi para o Pai, mas ele deixa o Espírito Santo, o Espírito Consolador, amém? Então nós não estamos sozinhos, o Pai está conosco através do Espírito da verdade, né? Que é Jesus, nosso Pai, nosso Deus, amém? Jesus promete outro Consolador. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus promete outro Consolador, amém? Vamos lá. Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só, nós não estamos desamparados, mas eu vou falar uma coisa, isso é para aqueles que os crentes em Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e há de vir julgar os vivos e os mortos. Então isso é para quem crê em Jesus, amém? Aleluia. Então ele deixa um consolador, né, conosco, né? E o Espírito da verdade, ele fala que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, né? E nem o conhece. Mas vós conheceis, aqueles que creem em Deus, né? O Espírito Santo está ali direcionando a vida dele, amém? Por isso que nós temos que aceitar Jesus como o único Deus, o nosso único Salvador, amém? Porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele habita em nós, amém? Então, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, o Espírito Santo que nos direciona nossas mentes, nosso coração. Ou nós estamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque, às vezes, quando você não está na presença de Deus, você outras coisas dizendo você. Por exemplo, vai para caminhos errados, fazendo coisas erradas, pecando contra Deus. O Espírito Santo não está em pessoas que andam só pecando. Ele não habita em lugar que... Por isso que Deus fala assim que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, né? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo. O nosso corpo não é nosso, é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Então nosso corpo é a morada do Senhor, do Altíssimo, amém? Então tomar cuidado com o que nós fazemos com a nossa vida. Nossa vida não nos pertence. Tudo aqui é de Deus, nós podemos esquecer disso. E o Espírito Santo habita naqueles que creem em Deus e aqueles que permanecem na presença de Deus, né? O Espírito não habita num lugar que não tem, onde ali continua fazendo as coisas erradas. O Espírito Santo não habita, né? Ele habita onde... E mais uma coisa importante, o Espírito Santo, ele habita num lugar que você tem que dar liberdade para ele entrar. Porque muitas vezes a gente não aceita a correção de Deus, né? Então, se não aceita, o Espírito Santo não está habitando ali. Porque você não quer ouvir o que Deus tem falado no seu coração. Então, você não está aceitando o Espírito. A partir do momento que você aceitar, você vai mudar a sua maneira de pensar e de agir. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração. Ele muda a nossa maneira de pensar e de agir. Ele direciona a nossa mente. Ele esclarece muitas coisas na nossa vida e coisas que nós às vezes achamos que estamos certos, mas ele mostra que não, estamos errados. Por isso que o Espírito, ele, quando vem a palavra de Deus na igreja, né, o Espírito Santo tá ali, muitas vezes a palavra vai de contra nós. E a gente acha que tá tudo certinho, mas não tá não, né? Porque o Espírito tá mostrando que nós temos que melhorar. Até porque quando a gente vai em cultos, a gente pode ver que o Senhor tá ensinando doutrinas, né? O mundo ensina libertinagem, ensina a perder regra, mas a igreja ensina princípios. Nós temos que ver debaixo da palavra de mandamento de princípio, porque se quando você quebra o princípio, você está pecando contra Deus. Você não está vendo para Deus, está vendo para o mundo, né? Então o mundo não é de Deus, às vezes vai ver para o maligno, não tem que ver para Deus. Então para nós viver para Deus, nós temos que renunciar todas as coisas do mundo, né? Então o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele nos ilumina nossa mente, direciona e mostra onde nós temos que melhorar, né? E nós temos que pedir para o Senhor para se arrepender, né, de coração, sinceridade de coração, e pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque nós somos uma obra em construção, o Senhor está nos construindo. E quando por isso que a gente fala que nós estamos na mão do olheiro, né? Porque o Senhor é o olheiro, né? Quando o vaso está muito, se achando muito, o Senhor vai e tira, né, o vaso lá de cima, ou até quebra, o Senhor faz de novo outro vaso. Quando o vaso também está sentindo muito para baixo, assim, o Senhor faz com que o vaso suba lá para cima. Olha só, o vaso é humilde, né? E quando o vaso está meio torto, assim, sabe? Tá saindo muito fora. Então, você pode ver que até tem profundidade nessa palavra. Então, a mesma coisa, nós somos uma obra em construção. O Senhor é o arquiteto, é o construtor, e Ele está nos trabalhando em nós, fazendo a casa, vamos supor, né? A casa que deve ser a morada. Então, se a casa está muito inclinada,
Deus tira aquela parte de lá, né, e faz de novo pra cá. Então Deus está trabalhando em nós, muitas vezes, às vezes você fala, tem muita gente que eu já ouvi, muitas pessoas porque estão muitos anos na igreja, vivem uma vida, nossa, Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo, porque toda vez vai vir uma situação difícil, vai vir uma prova, vai vir um nível, vai vir uma situação, e aí a gente vai sendo provado cada vez mais. Muitas vezes nós saímos um pouco da linha, do caminho, aí Deus puxa nós de volta, porque nós erramos. A gente pode ver que Davi, né? Olha o exemplo de ver Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que, como Davi errou, né? Davi errou o tempo todo, né? Claro que ele colheu, ele teve consequências no erro dele, mas ele sempre se prostrou diante de Deus, sempre reconheceu quem era Deus na vida dele, né? Ele adorava a Deus, ele amava a Deus. Então isso também fazia uma diferença, né? E é uma coisa inexplicável, mas assim, o Senhor amava Davi, mas o Senhor não, é uma coisa que a gente aprende com Davi, que Deus ele ama nós, dependente de como nós somos, né? Não é pelo que nós somos pecadores, porque ele sabe que nós somos pecadores. Por isso que ele deu o sangue dele por nós, né? Deus deu o seu filho, porque Deus nos amou primeiro. Então ele sabe que nos ama, mas isso não significa que nós vamos errar. Ele se permanecendo, Deus nos ama, ele dá nós chance para nós se redimir, se arrepender, né? Então o Espírito Santo que o Senhor deixou para nós, o Consolador, ele trabalha nessa parte da nossa vida, né? Que pra gente quebrar tudo aquilo que tá aprendendo ainda, para nós viver uma vida com Cristo, né? O Senhor fala que ele é santo, então se você, ele também quer que nós somos santos também, na presença de Deus, né? E é importante, né? O Senhor fala, que eu acho lindo, ele falou assim que eu não vos deixei órfãos, eu voltarei para vós outros. Olha, Deus ainda fala, faz essa promessa que ele vai voltar agora, Deus. Eu não deixarei vocês órfãos. Deus não deixa nós órfãos. Deus não abandona seus filhos. Deus ama todos nós, né? E o Espírito Santo trabalha naqueles também que estão afastados da presença. Aqueles também ainda que estão desgarrados das ovelhas, porque Deus conhece. Deus fala assim, ele fala de uma maneira que cada um tem uma interpretação, uma maneira de falar, mas o que eu senti no coração, Deus fala assim, tudo que é meu, o Pai me deu. Olha só. E tudo que é meu, o Senhor falou um dia pra mim, mas falou assim desse jeito, eu não esqueci quando Deus trocou essa palavra. Tudo que é meu, vem a mim. Então, tudo que é de Deus pode estar lá na rua, jogado, fumando droga, pode estar todo mundo esculachando, pode estar acabando com a pessoa, mas o Senhor é deles. Quando chegar o momento, o Espírito Santo vai lá e alguém está deixando, vai buscar ele, é de Deus, oh, glória a Deus. E Deus vai fazer maravilha nessa pessoa, transformar, como já vi tanto testemunho lindo, né? Por o que Deus, o poder. Então nunca julgue ninguém, tá? Se você tá numa situação difícil, você tá vendo uma pessoa de uma situação, eu sei que é difícil nós vemos no mundo, que nós não podemos ver ninguém errado, que nós começamos a falar, né? Mas não deixa pra Deus, sabe? Porque às vezes aquela pessoa tá ali até pra Deus, você tá pra testar o seu coração, pra ver se que você vai, como é que você vai agir, né? Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar na nossa vida. E então nunca jogue nada, nunca fale mal dos outros, nunca fica julgando também, porque assim ofendendo as pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Deus às vezes deixa aquela pessoa pequenininha ali, todo mundo fica pisando nela, e Deus permite, né? Porque a gente tem que se humilhar, né? A palavra de Deus tem que se humilhar, tem que ser humilde, mas Deus pega aquele pequenininho, aquele que ninguém liga, que todo mundo ignora, ele pega, ó, foi lá em cima. É o caso de José, né? Os irmãos de José se achavam os melhorzão, né? Todo bonzão, né? Eles tinham força, mas não é pela força. É pelo coração, pelo amor, né? Que nem Davi. Davi não era forte. Quem falou que Davi foi? Ele foi forte porque Deus fez ele forte. Primeiro ele começou a treinar lá com o leão, né? Tudo lá. Pastoreando as ovelhas lá, cuidando. Mas Deus estava treinando Davi, né? E claro que Deus que ajudou Davi, né? A gente sabe que a força do homem não é do homem, é de Deus. Então tudo que Deus, a vitória do homem aqui, nada é do homem, tudo é Deus. Então nunca a gente vai falar assim, foi eu que venci, não. Você fala, foi Deus que me ajudou a vencer. Porque sozinho ninguém vence nada. Por isso que ele fala, com Deus nós somos mais que vencedores. Tem que falar essa frase. Porque sozinho você não vence nada. Você não consegue nada. Tudo que você tem é Deus que te deu. E é dele. Não pode esquecer dele. Tudo é dele. É pra honra e glória do nome dele, tá? Às vezes de pensar que é meu. Não, nada é meu aqui não. Tudo é de Deus. Então hoje eu já tenho essa consciência. Não é meu, é de Deus. Obrigado, meu Deus. Você me ajudou esse dia. Deu tudo certo graças ao Senhor, né? Começa falar sempre a Deus. Deus gosta disso. Você tá reconhecendo e agradecendo que sozinho não somos nada. E nós sabemos que tem alguém lá sentado no trono da glória, vendo tudo que nós estamos fazendo aqui. Amém?
Aleluia? Então ele não nos deixará sozinho, né? O Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que nos direciona nossa mente, nosso coração, sempre para estar voltando para as correntes de Deus, para Cristo, fazendo a vontade de Deus, andando debaixo da palavra, do princípio, né? Quando nós quebramos os princípios, né? O pastor falando que Jesus pegou, que você quebra o princípio, você está pecando, você está saindo do caminho. É como se você estivesse saindo de uma linha reta que o Senhor colocou e você sai fora, sabe? Você põe o pé fora da linha? Exatamente. Tem hora que a gente começa a tropeçar, né? Então, isso mesmo. Então, a gente precisa estar pedindo para o Espírito, quando nós fazemos alguma coisa e agimos de errado, peço Espírito Santo, me ajuda, eu errei hoje, me ajuda eu, me perdoa, meu Deus, né? Começa a falar. Porque a gente tem que ter essa consciência de se arrepender quando a gente erramos, né? O Espírito Santo nos ajuda nisso. Amém? Então, guarde essa palavra do Senhor. Então, você não está sozinho, você que crê em Deus e Jesus Cristo, e o Espírito Consolador está com você. Então, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos, mostrar o que está acontecendo, como você deve sair, para te ajudar a sair dessa situação que você também está levando. Porque isso não agrada a Deus, amém? Nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus e não aos homens, tá? E agradar a Deus é a obediência, né? Sem obediência, você não tem como agradar a Deus, né? Tem que obedecer, amém? Guarde essa palavra, receba no coração. E quando você estiver em apuro, se você de situação de vício, ore e peça para o Espírito Santo te dar um direcionamento, uma luz, né? Para que você possa resolver essa situação. Não faça nada sem consultar a Deus, amém? Senão você vai enfiar os pés pelas mãos e vai colher consequências das atitudes precipitadas e escolhas erradas, amém? Que Deus abençoe e receba essa palavra do seu coração, aleluia? Vamos lá, e hoje é o Salmo 91, oh glória, que bênção maravilhosa, né? Não podemos esquecer também que o Espírito Santo, ele trabalha em várias partes da vida das pessoas, amém? A gente pode ver, a semana passada, quando eu postei a semana toda da mulher, tem duas mulheres que o Espírito Santo trabalha, todas, né? Todas mulheres de fé perseverante que eu postei, mas Ana foi uma mulher sofrida, porque ela tinha uma rival, que era a Penina, que o Alcana tinha duas mulheres, porque naquele tempo uma mulher que era externa não podia ter filho, era discriminada pelaquela sociedade, né? Uma mulher amaldiçoada. Então, o que aconteceu? Ana tinha que conviver com a outra mulher do marido, que tinha outros filhos, e aquela mulher ficou irritando Ana, para não falar uma palavra forte, irritando Ana. E a Ana sofria, mas eles todo ano e no templo, fazer aquele sacrifício, adorar o Senhor lá, e ficava ali comendo esse ló e tal. E até que um dia a Ana estava muito triste, não comia, via chorando. A Ana foi pro altar, pro templo, lá ela se derramou nos pés do Senhor. Ela orou chorando, olha só que coisa linda. Ela se derramou, mas ela não saiu uma palavra, mas ela gemendo, em gemidos, chorando. Aí a gente fala, o Espírito Santo, olha só, ele intercede por nós, o Espírito Santo, né? Ele vem nos ajudar, o Espírito Santo, né? Ele ora por nós por gemidos inexprimíveis, né? Ele intercede por gemidos inexprimíveis ao Senhor. Então, quando você não consegue falar, você tem que orar ao Senhor, né? Você pode chorar, você pode chorar, porque até o choro o Senhor decifra a lágrima da nossa, né? O mundo pode pensar que não, você tem que orar, mas se você ficar mudo, o Senhor consegue ler o que você está pedindo, o seu sofrimento, a sua aflição. Então, naquela mulher, aquela aflição depressiva, que ela não conseguia mais falar, porque todo mundo ela subia, ela orava, ela pedia, mas nesse momento ela se derramou. Então, o Espírito Santo que intercede por nós, ele veio para ajudar ela. Então, o Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Então, ele que ora por nós. Quando nós não temos força para orar, não temos mais palavra para falar, ele que veio por nós. Então, é muito importante o papel do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, é importante o Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha no nosso coração. Às vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós. Amém? Isso nós temos que entender. E é lindo essa parte. E o Espírito Santo, ela sai dali, quando ela sai, o sacerdote, ele achou que ela estava bêbada, né? Achou que ela estava embriagada, porque ela não falava, ficava a boca, mas chorando ali naquele gemido, só a alma, né, dela, que ela tava com uma alma triste, ela falou que tava amargurada, e ela saiu dali diferente. Quando ele falou que ela perguntou, ela falou assim, não, meu senhor, eu não bebo bebida forte e tal, e eu não sou filha de Belial, filha assim, do homem mau, perverso, né,
assim, uma coisa ruim, né? E ela falou assim, eu sou uma mulher sofrida, mas ela saiu dali diferente, porque o Espírito Santo já, ela engravidou do Espírito, porque ela saiu dali e ela saiu viva, uma nova vida, chegou em casa, comeu, dormiu com o marido dela, né? E teve um filho que ela fez o voto no altar também pro Senhor. Da outras vezes ela não fez o voto, ela tomou uma posição, né? Ela tomou uma posição também. Quando ela menina chorando, ela fez um voto pro Senhor. Que o filho que o Senhor desse um filho para ela, ela ia entregar pro Senhor no altar. E ela entregou. Depois, quando desmamasse, o Samuel, depois de 2, 3 anos, ela entregou pro Senhor. Então, e hoje, Samuel foi o que? Um grande profeta. O profeta que ungiu Davi, que é descendência de Jesus, amém, o rei Davi, e também ele foi um profeta, ele foi um sacerdote e foi um juiz que o povo de Israel precisava, amém? Então, como é importante oração, né? Nem que você não consegue falar verbalmente, né, ou cantar orando, ou chorando, que até Deus fala que ele recolhe as nossas lágrimas, né, num odre escreve, entendeu? Então é muito importante a gente pensar, mas terá mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavra ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar, ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Pois eu só sei que mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Aleluia, isso mesmo. Mesmo sem palavra, o Senhor vai estar ouvindo a sua oração. Às vezes você está tanto pedir já, chorar, não consegue mais falar também, né? Orar. Então você está chorando, continue chorando nos pés do Senhor. A gente tem que chorar, sim, para se humilhar perante a Deus. Quem somos nós, né? Nada, somos pecadores, né? E isso é o que fez ela ser uma mulher abençoada pelo Senhor, amém? Até porque tinha um propósito muito grande na vida daquela mulher, né? Então, como é importante. Aí também tem a viúva de Naim também, que estavam levando o corpo do filho dela. E aquela multidão, e Jesus chega e vinha vindo junto com a multidão e vê aquela mulher chorando. Jesus se comoveu o coração de Jesus, chora, e ela não falou uma palavra. No texto mostra que ela não falou assim, me ajuda, salve meu filho, né? Pode ser que aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, né? Só não fala no relato, mas ela não falou nada, ela só chorou. E Jesus se comoveu de uma maneira assim que ele falou para a mulher, porque chora, e ele falou para o jovem, levanta. E ele levantou e sentou no caixão. E ele começou a conversar, ele entregou para a mãe dele, para a viúva de Naim. Então, aquela multidão que estava ali com ela, aquela multidão é uma multidão que estava levando a tristeza. Aquela multidão não tinha a presença de Deus, a multidão que Jesus vinha tinha milagre, tinha a presença de Deus, aleluia. Então, o choro, muitas vezes, de pensar, deixa a pessoa chorar, não, deixa chorar. Deixa chorar, porque a gente tem esse costume de ver a pessoa chorar, não deixa chorar não, deixa chorar. O choro não significa que a pessoa o choro que eles estavam levando o filho da mulher, enterrando, aquele choro é um choro de derrota, de tristeza, o texto mostra. Mas o choro de uma mulher que se derrama, que nem a Ana, foi um outro choro, foi um choro de gemido da alma. Aquele choro foi uma dor da perda também. Ela perdeu um filho, né? Então Jesus se comoveu, mas a diferença não foi só o choro da mulher que Jesus comoveu a história, é que aquelas pessoas que estavam arrastando o filho dela para sepultar, ali fez a diferença, porque muitas das vezes quando você está chorando, eles não estão assim se comovendo com a sua dor, não. Pelo contrário, eu quero ver o que vai acontecer com ela daqui para frente, né? O texto mostra muito isso. E aquela multidão que Jesus estava era uma multidão de milagre, de alegria, levava a presença de Deus. Amém? Então você tem que confiar na palavra e descansar no Senhor. Cuidado. Chore, mas chore na presença de Deus e toma cuidado com quem anda ouvindo você chorar também. Amém? Chore na presença de Deus. Aleluia. Se entregue, se derrame na presença do Senhor. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor. E ali você fale com Jesus, se derrame aos pés do Senhor. Aí você pode chorar. Ninguém precisa enxugar sua lágrima. Quem vai enxugar sua lágrima é Deus. Ele sabe a sua dor. Ninguém sabe o que o sofrimento que você está passando. Só Ele sabe. Amém? Confia no Senhor. Agora receba a palavra de Jesus, louvado seja. Bom, aqui fala hoje, eu no Salmo 91, vou falar rapidinho, porque o vídeo está ficando muito extenso, né? E eu falei, Senhor, eu vou falar pouquinho, mas pelo jeito, Senhor Espírito Santo, né? Ó, no versículo 8, o Senhor fala assim,
somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O Salmo 91. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Gente, a gente vê as pessoas, às vezes, muito fazendo mal para outra, né? A gente fica revoltado, né? Mas sabe, não precisa você desejar mal para a pessoa. É o que eu entendi aqui na palavra. Você não precisa, porque o dia do ímpio vai chegar. A conta dele, Deus vai somar o que ele fez de certo e de errado. Então o dia dele vai chegar. Aconteceu o quê? Vamos ver lá o texto do Êxodo, lá na travessia no Egito, lá onde o povo de Deus estava. 400 anos escravo no Egito, né? E aquele faraó prejudicava os hebreus de uma maneira que não queria que eles multiplicassem, mas a promessa de Deus era que fazia uma grande nação. Então eles só cresciam, né? E ele tentou matar as crianças e tudo aí. Deus mandou um salvador lá, o ungido Deus, o Moisés, para levantar. E Deus, né, olha só, tudo aquilo que eles fizeram, e Deus permitiu, foi dando chance pro faraó, e o faraó continuava querendo o coração. Deus obedecia o coração do faraó. E até que chegou um momento que, quando Deus falou assim, que ele levou lá, ficou no Piroide, né, a montanha de frente ao Mar Vermelho, e dos outros lados, e o egípcio vinha atrás do povo hebreu. E aí Deus falou, o povo começou a esperar, Moisés falava pro povo assim, você vai ver o livramento que Deus vai fazer hoje. Então hoje o Senhor ia mostrar que quem manda era ele, né? Deixou o inimigo ir para junto do povo dele para exterminar todos de uma vez, né? Então o dia do íntimo também tem o seu fim, né? Então não precisamos ele fala assim, contemplarás com teus olhos o castigo dos ímpios. Então, o povo presenciou o povo egípcio, que eles tinham medo, porque tinha muito carro, era muito poderoso. O faraó era uma pessoa muito conhecida, muito poderosa. Então, eles viram com os próprios olhos o inimigo deles sendo derrotado, exterminado, né? Totalmente. Todos mortos, né? Que fizeram mal para eles, né? Se levantaram contra o povo de Deus. Olha só. Então, toma cuidado, vigia, viu? Quem anda se levantando contra o povo de Deus, né? A conta vai chegar. Não adianta as pessoas fazem mal pro outro e a pessoa vai deixando. E nós vamos deixar porque Deus não quer que nós tenha ira. Até ore para essa pessoa, que tenha misericórdia, que ela se arrependa. Mas só que o nosso Deus, ele vê. Ele dá chance para aquela pessoa se arrepender daquilo mal que ela fez para outra. Ele vai dando chance, mas quando chegar o dia de não se arrepender, o dia da justiça vem, amém? E o povo viu, se contemplou e viu o seu inimigo derrotado. Então é isso que nós temos que pensar sempre assim. Nada de ter ira nem vingança no coração. Deus não quer isso não. Mas nós vamos contemplar, ele fala que vamos contemplar com o castigo dos ímpios. Nós vamos ver o dia do fim dos ímpios, amém? Mas quando isso nós vamos também orar. Ele pede para nós orar para as pessoas que nos fazem mal, né? Amém? Quem sabe, né? Com a glória de Deus, né? O Senhor. Vamos orando e intercedendo que aquelas pessoas se convertam, se arrependam do mal que fazem, amém? Nós estamos aqui para isso, amém? É isso que Deus quer, ensinar a amar, não que nos ama, aqueles que nos odeiam, amém? Que Deus abençoe e receba a palavra, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e dizei ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo em bronquel. Eu não temerei terrores de noite, nem seta que voa à luz do dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal me sucederá,
nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem a teus anjos para me proteger e me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos para que eu não tropece com os meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente a mim se apegou com amor também, e eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com a angústia dela, eu retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e eu te mostrarei. Santo, a minha salvação eu te mostrarei, e eu te mostrarei, santo, a minha salvação eu te mostrarei, e eu te mostrarei, santo, glória e honra, aleluia, a minha salvação é Deus meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza, és o alfa, o ômega, o princípio, é o fim. Reine em minha vida, Senhor, venha até mim. Isso mesmo, é nosso refúgio, nossa fortaleza. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba a palavra de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o Deus que nós confiamos. O Espírito Consolador. Que o Senhor deixe o Espírito Santo, que Ele trabalhe na vida de cada um de vocês que receba a palavra do Senhor, né? E tiver que mudar aí alguma coisa em você, e que Ele receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, e que peça a Ele que te ajude a iluminar seus caminhos, a sua mente, e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarda teu coração, guarda a tua mente, para estar voltado, para o reino, para Cristo, amém? Que Deus abençoe, abençoada semana para todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus.